Olá, galerinha do segundo ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar unidade 4 do livro, falando sobre esportes. O conteúdo do capítulo 1, vamos falar sobre esporte de precisão. Ao longo desse conteúdo a gente falou sobre os esportes de precisão. A gente estudou um pouco sobre o boliche, o golfe e jogo de argolas. E hoje a gente vai falar sobre os treinamentos de precisão. Vamos falar das 3 modalidades de precisão que a gente estudou. E hoje a gente vai dar um conceito sobre os treinamentos de precisão. O que utiliza no treinamento de precisão, quais são os métodos utilizados nesse posto. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre esse treinamento. Então, nas modalidades, são as modalidades que utilizam as miras, os alvos e coordenação visomotora. E, por último, a concentração. Então, essas 3 modalidades de treinamento de precisão, das modalidades de precisão, que é tanto o boliche como o golfe e como o jogo de argolas, utilizam muito da coordenação visomotora. O que é essa coordenação visomotora, professor? É a coordenação que trabalha tanto a visão do aluno como a sua coordenação motora de se movimentar correto. Também utiliza tanto da mira, que também eu falei durante esse conteúdo, que a mira e sua precisão são os 2 alvos principais dessas 3 modalidades. E o conceito maior, que as modalidades de precisão são que eles trabalham em sala de aulas. Essas que a gente estudou sobre o boliche, o golfe e o jogo de argolas. O treinamento de boliche. A gente sabe que o boliche ele é um esporte de precisão que utiliza tanto dos pinos como de uma bola pesada para tentar derrubar os pinos. Em sala de aula, falei para aqueles alunos que estão em sala de aula trabalhando esse tipo de esporte, que estão em aulas presenciais, eles utilizaram um pouco da prática desse treinamento do boliche. Eu botei o conceito do boliche aqui como um esporte praticado com uma bola pesada e tem como objetivo lançar uma bola numa pista. E o objetivo principal dessa modalidade é sempre derrubar 10 pinos do lado oposto da pista e disposto em formação triangular. Então, a pessoa que vai trabalhar esse tipo de atividade, eles colocam os pinos, pode ser um pouco com garrafas PETs, e eles utilizam bolas de piscina, aquelas bolinhas pouco maneiras para utilizar essa modalidade. Então, uma modalidade tem geralmente 10 jogadas com 2 lances iguais. Cada lance tem 2 lances iguais. Como assim, professor? Vou explicar agora. Quando um jogador faz strike, derrubar todos os 10 pinos em um lance, por 10 vezes consecutivas, tem direito a 2 jogadas, que são os 2 lances, sendo assim o máximo possível de 300 pontos, que é obtido com 12 strikes. Então, um strike quando o jogador ele faz a primeira jogada e derruba todos os pinos, então ele faz todos os pontos, então é chamado de strike. Então, se cada 12 rodadas ele derrubar todas as bolas, é considerado 12 strike e tem direito a mais 2 rodadas. Então, esse é um jogo de precisão. O treinamento dele, do boliche, é utilizado com garrafa PETs e com bolas de piscina, porque utiliza um pouco da coordenação visomotora do aluno, faz com que o aluno tenha um pouco de precisão, trabalhe a mira e o alvo. Já venho também falando em sala de aula sobre esse tipo de esporte, o que são os aspectos desse tipo de esporte. Então, uma imagem que representa o boliche, vemos que esses três buracos que tem aqui na bola são para colocar os dedos. A gente vê os pinos, como é jogado o boliche. A gente vê uma pista concreta do boliche também em aulas. A gente vê que os pinos eles são todos juntos para tentar um pouco da jogada do aluno. Então, a gente sai do gol, a gente entra na parte do golfe, falando que o esporte ele também é um esporte de precisão, utiliza
também dos seus alvos e da sua mira, também da coordenação visomotora. Mas, professor, como é que eu utilizo a minha coordenação visomotora na modalidade do golfe? Vou explicar. Ele é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de taco para arremessar, uma bola para uma série de buracos, uma vasta extensão de terreno, usando o menor número possível de tacadas. Então, o golfe é um dos esportes que trabalha a coordenação visomotora. Por quê? Porque ele utiliza de um alvo. Qual é esse alvo? O buraco. Então, ele vai ter que dar uma tacada na bola para tentar fazer com que a bola chegue ao buraco. Então, o golfe ele é um esporte também praticado com a coordenação visomotora, utiliza muito a mira e seus alvos. É um dos poucos desportos com bola que não existe nenhuma área de jogo normalizada. Em vez disso, o desporto é praticado no campo de golfe, o qual geralmente consiste em uma progressão de 9 ou 18 buracos. Então, tem que ter muita precisão nesse esporte. No boliche nem tanto, mas no golfe ele utiliza muito da sua precisão. Por quê? Porque eu vou mostrar nessa imagem agora. A gente vê que é um campo muito longo, a gente vê que os buracos eles ficam bastante longe do praticante, muito longo. Então, quem pratica o esporte do golfe, ele tem essa tendência de melhorar a sua precisão. Foi postado esses dias no YouTube, nos Estados Unidos, um praticante conseguiu acertar a bola no buraco em uma distância muito longe. A bola fez uma grande viagem, conseguiu passar por dentro de um lago, a bola conseguiu quicar em uma água e conseguiu atravessar o lago e cair no buraco. Então, como eu acabei de falar, é um esporte que precisa muito da precisão. Os treinamentos do golfe, eles trabalham muito a coordenação visomotora e seus alvos. Então, eles utilizam muitos treinamentos para conseguir aprimorar essa modalidade. Então, e por último, o jogo de argolas. Como também já falei em aulas passadas, que o jogo de argola também é um jogo que precisa de precisão. Ele utiliza muito o alvo. E botar aqui uma explicação um pouco dessa modalidade, né? Como brincar do jogo de argolas? Primeiro, quem brinca dessa ludicidade sempre tem que tirar pau ímpar para a criança iniciar a brincadeira. Cada jogador arremessará 10 argolas, uma cada vez, tentando sempre capturar os bonequinhos. Como os bonequinhos, esses bonequinhos são uma variação de um jogo que eu coloquei, mas não é obrigado a ter bonequinhos, mas também podem ter uma madeira e pode ter as argolas. Então, é um jogo que você pode variar com as modalidades, e essa da argola tem várias variações. Pode ser com argolas, podem ser também com garrafas, pode fazer as garrafas como alvos. E o segundo objetivo também botei cada bonequinho capturado valerá 10 pontos. Portanto, vence a brincadeira a criança que capturar mais bonequinhos. São aquelas crianças que conseguem acertar as argolas ou na garrafa ou nos bonequinhos, ok? O jogo de argola consiste em um conjunto de 10 garrafas descartáveis. Outra variação que eu acabei de colocar aqui, em cores diferentes, numerada de 1 a 10. E um conjunto de materiais de contagem com as mesmas cores das garrafas e argolas, ok? Então, quem trabalha com o jogo de argolas tem essas variações de colocar essas barreiras, ou pode fazer de garrafas descartáveis ou com bonecos. Então, essa imagem aqui eu coloquei um pouco as argolas, mas um pouco diferentes, com as garrafas com águas, garrafas descartáveis. A gente colocou no slide em formato de bonecos também, com os olhos. E essa é uma variação que acabei escolhendo para colocar no slide. Então a gente relembra que esse jogo, do jogo de argola, trabalha mais o alvo do que a própria coordenação visomotora. Então essa modalidade, os professores podem estar fazendo várias variações e treinando os seus alunos para acertar o alvo. Então isso aqui é um treinamento também de esporte de precisão. Então
essas 3 modalidades que eu acabei de falar, situei em aulas passadas, estudamos todas elas, o golfe, o boliche e o jogo de argolas, são brincadeiras simples que pode ser praticado em escolas, ok? Então, terminar o conteúdo de hoje por aqui, colocando uma agenda. Aí eu vou colocar uma observação, vou colocar a atividade da ficha 4, da página 141 e colocar uma pesquisa avaliativa, ok? Então, essa pesquisa vocês vão pesquisar a história do boliche e do golfe, desses 2 esportes de precisão, e vocês vão enviar para o meu e-mail. Então, meu e-mail vai ser esse aqui no slide, evertonce12@gmail.com. Somente a pesquisa que vocês vão enviar para o meu e-mail. A atividade da ficha 4, da página 141, vocês vão fazer ou me mandarem a foto pelo WhatsApp, ok? Então, vou encerrar a aula de hoje por aqui, falando sobre essas 3 modalidades que a gente estudamos nesse conteúdo do capítulo 1, falando só sobre os esportes de precisão. Só relembrando que a gente estudamos só esses 3 esportes, ok? Então, vou encerrar a aula de hoje por aqui, passando esse conteúdo dessas 3 modalidades que a gente estudamos em sala e nas gravações, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui, até a próxima aula.